Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Estamos lendo o livro de Provérbios. Bora lá? A ti, Senhor, rendemos graças, porque o Senhor nos ouve. Grande é o seu nome, Pai. O Senhor é maravilhoso, digno de ser louvado, digno de ser exaltado. Santo, santo, santo é o Senhor. Vem, Senhor, com o teu reino sobre as nossas vidas. Que a sua vontade, Pai, seja soberana sobre as nossas vidas. Aqui na terra como é assim no céu, Pai. Obrigado por tudo, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia que se renovou mais uma manhã. E mais uma manhã estamos aqui, Senhor, com o coração aberto, buscando a tua presença, buscando entender e buscando conhecer ao Senhor. Louvado e exaltado seja teu nome. Vem, Espírito Santo, nesta manhã, ministre aos nossos corações, fale aos nossos corações, que a palavra ela possa entrar em nossos corações e ali permanecer, fazer morada e trazer uma transformação em nossas vidas, para a honra e glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado, para que o Senhor seja exaltado. Nós te amamos, Senhor. Não sabemos mais viver sem a tua presença. Não sabemos mais viver sem ti, Pai. Toda honra e toda glória seja dadas ao teu nome. Todo louvor seja dado a ti, Senhor. Continue falando conosco, Senhor. Abençoe a vida de cada um aqui. Abençoe as suas famílias. Traga cura nesta manhã para quem necessita. O delay ali com dor de cabeça, eu que também, que o Senhor tenha ministrando o seu espírito de cura sobre as nossas vidas e daqueles outros que também necessitam, Senhor. Traga um despertar do teu povo, Senhor. Um despertar da tua igreja, Pai. Eu te peço pela nossa nação brasileira, que o Senhor desperte o teu povo, para que essas promessas, Pai, de que do Brasil virá um avivamento, que do Brasil haverá uma transformação, uma grande comissão para levar o seu evangelho, Senhor, que ela comece a surgir, que esse fogo, que essa vontade, que esse desejo de te buscar, de amadurecer espiritualmente, comece a surgir nas pessoas. Senhor, também te peço por Israel, que o Senhor traga paz para aquele local, que eles venham ter um ardente conhecimento da tua palavra, a ponto de entender e conhecer e reconhecer Jesus como o Messias, Pai. Que a construção do terceiro templo aconteça, que a sua vontade seja soberana naquele local e que as pessoas, Senhor, possam conhecer o Senhor verdadeiramente, profundamente, para a honra e glória do teu nome, santo nome, para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado e para que o Senhor Jesus venha como um rei tomar posse do teu reino. Maranata, Senhor. Vem, nós estamos esperando, Senhor, e aqueça o nosso coração para que esse desejo, essa vontade de conhecer, de esse desejo de que o Senhor venha, aumente os nossos corações. E que esse desejo de conhecê-lo cada dia mais também aumente em nossos corações. Para que possamos ter cada dia mais intimidade contigo, Senhor. Para que possamos conhecê-lo verdadeiramente e para que no dia em que encontrarmos, o Senhor nos chame pelo nome e não nos afaste de ti, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Perdoa os nossos pecados, tem misericórdia da nossa vida, nos ensina a perdoar, Senhor, aqueles que nos ofendem, que nos perseguem, nos ensina, Senhor, a viver a tua graça, a viver o teu amor, a viver segundo a tua vontade, para a honra e glória do teu santo nome, para o louvor do teu nome, porque teu é todo o reino, do Senhor é todo o poder, toda a glória para todos sempre. Amém. Amém.
Bom dia, Fabiana, Vanusa, Leide. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, então, a gente está lendo o livro de Provérbios, capítulo 7. Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Observe os meus mandamentos e você viverá. Guarde a minha lei como a menina dos seus olhos. Agarre-as, amarre-as aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria: você é minha irmã, e ao entendimento, você é meu parente. Eles o guardarão da mulher imoral, da estranha, da lisonjeia, da que lisonjeia com palavras. Porque a janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da casa dela. No crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe saiu ao encontro com roupas de prostituta e, e astúcia no coração. É espalhafatosa e inquieta. Aos seus pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela agarrou o jovem e o beijou, e com o maior descaramento lhe disse: eu tinha de oferecer sacrifício pacífico. Hoje paguei os meus votos. Por isso, saí ao seu encontro, vim procurá-lo, e agora o encontrei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinnamon. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor, até o amanhecer. Gozemos amores, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro. Não voltará para casa antes da lua cheia. Ela o seduziu com as suas muitas palavras e com as lisonjas de seus lábios o agarrou. E num instante ele a seguiu como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, até que uma flecha lhe atravesse o coração. Ele era como a ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Agora, meu filho, escute o que eu digo e dê atenção às palavras da minha boca. Não deixe que o seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher. Não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos ela feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A casa dela é caminho para o abismo e desce para a câmara da morte. Aqui eu achei bem interessante porque ele deixa bem claro quem é esse jovem, né? Ele fala que ele vê um jovem o que sem juízo, né? Ele primeiro fala para a gente se guardar, tal, mas ele fala que ele vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo.
é bem interessante que a gente está vendo assim, ele contando o tempo todo, né, para tomarmos cuidado com essa imoralidade, tomarmos cuidado com a prostituta em si, né? E aí a gente ontem estava trazendo isso como se fosse o pecado, né? Então, tomar cuidado com isso, tomar cuidado com os nossos inimigos. Não podemos ser um jovem, muitas vezes somos jovens na fé, ingênuos, e estamos meio perdidos ainda. E como não crescemos, não buscamos, ficamos andando de um lado para o outro meio perdido, somos armadilhas, estamos prontos para cair na armadilha de Satanás. E eu vejo assim isso como uma armadilha. Como ele está ali perdido, aí, ó, no versículo 8 fala que ele ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha. Então, tipo assim, ele estava perto do pecado. Ele não estava se afastando do pecado. Ele estava ali, querendo ou não, ainda rodeando o pecado, pronto para ser atragado, pronto para cair. E como ele é um jovem, vamos trazer assim, como ele ainda é um jovem sem juízo, vamos trazer assim, como ele é um cara que ainda não conhece a fé direito, não está começando a andar, tá fácil de cair. Então precisa ouvir conselhos, precisa andar com aqueles que já estão mais maduros. E aqui a gente vê como transformando isso no pecado, né? Como o pecado é sedutor. Como o pecado ele nos traz, nos agarra, nos prende. E se a gente não tiver maturidade, discernimento, fazer igual eu estava brincando, não ser igual José, sai, vaza, sai correndo, a gente é pego, capturado. Isso vai nos trazer o quê? Morte. Morte. E aqui eu achei interessante que o engano está dos dois lados, né? Porque aqui, por exemplo, a mulher tem um lugar aqui que ela fala ali, ó, eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos. Hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao seu encontro e vim procurá-lo e agora o encontrei. Eu não sei, posso estar errado, mas eu tenho a impressão, trazendo para o contexto aqui, que tipo assim, a mulher também conhece ao Senhor. Se você trazer para o contexto de todo Israel, todos conhecem a Deus praticamente. E mesmo assim, conhecendo ao Senhor, sabendo que o Senhor não gosta desse tipo de atitude, ela tinha que oferecer o sacrifício. Então, tipo, eu sei que eu tinha que ir lá. Ah, mas eu vim aqui e encontrei você. Meu marido está viajando, levou uma bolsa de dinheiro, então significa que ele foi negociar alguma coisa. Vai demorar para vir. Vamos curtir essa noite, já que você está sempre aqui rodeando. Então, o inimigo nos engana dos dois lados. Temos que estar super atentos com aquele que ainda é jovem e aquele que conhece, mas não pratica. Então, Éder, eu vi isso aqui, eu estava lendo aqui antes até, daí eu até separei aqui esse versículo 14 aqui, ó. Ah, como que essa analogia aqui é pesadíssima. Na minha versão tá assim, ó. Tenho em casa a carne do sacrifício de comunhão. Tipo assim, eu vejo a analogia aqui como uma cidade, aquelas pessoas perdidas, né? A carne do sacrifício de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Ó. Por, por isso saio para encontrá-lo, vim à sua procura. Eu, tipo assim, o pecado, o Satanás, né, tá ali querendo pegar aquela nação que tá andando errado, tá? Então ele põe aqui como o povo de Deus estava afastado dele. E é igual aquela analogia que a gente está sempre discutindo aí, né? Eles usam o termo uma prostituta, né? Aí desvia toda uma nação,
mas usa esse fato aí de uma mulher perversa, uma prostituta. Aí pesado isso aqui, cara. É bem isso mesmo que hoje tá assim, o povo perdido, usando só isso aí. É bem. Vai até o 18. É bem. Aqui é um entendimento bem forte mesmo. E, cara, como eu tô abri aqui a versão que você tem da NVI, cara, realmente deixa bem mais claro. Então, eu tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Nossa, o que Pegou acontece? pesado aqui. Então. Não, olha só, Aí a pessoa tá fácil, né? Tá afastada olha de só Deus, o tá que bem acontece. fácil. Marcando toca ali. Mas, ó, Delei, olha que interessante. Quem ficava com a carne do sacrifício? Deus, né? Não, Deus, ele ficava com a gordura Até a e gordura. com o Que a gente sangue. não podia comer gordura, né? Não podia É, de é forma que na alguma. verdade a gordura é o que traz o cheiro, né? É a Uhum. gordura da carne que traz o cheiro. Então Deus ficava com a gordura e com o sangue. E quem ficava com a carne do sacrifício eram os levitas e os sacerdotes. Isso. Cara, que pesado. Quando você começa a trazer assim. Então, tipo assim, eu tenho a carne do sacrifício da comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Então, tipo, não é qualquer um. É realmente trazendo aqui para dentro da analogia, trazendo para a cidade, trazendo para Israel, trazendo para o povo que é separado, para o povo que é escolhido e que mesmo assim está na brecha pecando. Por quê? Meu marido saiu e não volta. Quem que pode ser esse marido que saiu quando a gente traz lá para Jesus que a gente leu das parábolas do Senhor que sai para viajar e demorar a voltar? Uhum. Cara, bem interessante. Trouxe uma outra visão sobre isso. Bem curioso. Uhum. E no final é o conselho, né? Ouça com atenção. Não deixe seu coração, não deixe que seu coração se volte para os caminhos dela. Então precisamos, aqui é o pai dando conselho ao justo, né? Ao jovem, porque a mulher já foi ali naquele caso a prostituta, a adúltera. Então, Uhum. não se caia no caminho, né? Não se deixe se enganar, não se perca em tais veredas. Então, muitas vezes é melhor que você nem ande nela. Muitos foram suas vítimas. Os que matou são, são uma grande multidão. E aí fala que a casa dela é um caminho que desce para o sepulcro, para as moradas da morte. Então, Uhum. precisamos fazer assim como José, né? Fugir, correr, sair vazado, prestar atenção, estar. E é interessante que quanto mais maduro estamos, mais atento estamos às ciladas que nos é colocada. Então precisamos estar atento, né? E e eu vejo assim, quanto mais também buscamos ao Senhor, quanto mais intimidade, quanto mais conhecimento, mais fechado, mais cercado dessas tentações estamos. No livro aqui que eu tenho de estudo, né, de apoio, ele registra o seguinte: talvez ela seja devota de outra religião em que há necessidade de um homem para fazer amor como parte das suas obrigações religiosas, como o versículo 14 e 18 podem sugerir, acerca do versículo 14 em particular. Aí fala para ir lá em Levíticos, né? Em Levíticos fala que Levíticos 7, 14 e 15 fala que
oferecerão de cada oferta alçada ao Senhor, o qual pertence ao sacerdote, né, que fala da carne de sacrifício que pertence ao sacerdote. Então, é uma sugestão, né, não é uma afirmação, mas sugere que tal mulher pudesse ser adepta a uma religião que usasse, vamos dizer assim, do sexo para fazer a sua oferta. Só para... Existem possibilidades, né? Fica bem aberto para isso. Vamos para o 8? Leu 8. É top. A camada da sabedoria. Uma sabedoria. A sabedoria está clamando o discernimento. Ergue a sua voz no lugar alto, junto ao caminho. Nos cruzamentos, ela se coloca ao lado das portas à entrada da cidade. Portas adentro, ela chama em alta voz. A você, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Você inexperientes adquiram a prudência, e vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois, tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar comparecer a ela. Muito bom esse aqui, sabedoria. Tudo. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Eu tenho o caminho, o conhecimento, que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato, e a mim pertencem ao entendimento e o poder. Por meio intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meio intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo a que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo está riquezas e honra, prosperidade e justiça.
duradoura, e justiça duradoura. Meu fruto é melhor do que o ouro, puro. O que ofereço é su- superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas verdades da justiça. Condeno, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismo, quando não existia fontes de águas, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, nasci, ou nasci, nasci. Antes de existir colina, eu nasci. Eu estou lendo errado aqui. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó, com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou ou nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem as suas ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra. Eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia e dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou, e a humildade me dava alegria. Ouça-me agora, meus filhos, como são felizes, o que agradam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem, como é feliz o homem que me ouve. Viajando diariamente a minha prata, vigiando diariamente a minha prata, esperando justo as portas da minha casa, pois todo aquele que me encontrará a vida e receberá o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. A sabedoria é demais, gente. Muito, muito bom isso aqui. Aqui está um entendimento mesmo de Deus, Criador. Temos que ser sábios e cuidadosos e vigiosos. Quero me prender um pouco aqui no 22. Eu estava estudando uma vez e eu vi isso e nunca esqueci
E isso ficou guardado, sabe? Que Hum. tem um profeta, agora não vou lembrar, mas está em Reis, que esse profeta ele é chamado para falar a favor do rei. Só que o rei não quer nem chamar esse profeta, porque esse profeta nunca fala a favor do rei. Não é o Elias? Não. E aí, é um profeta bem pequeno, nem tem livros. Ele tá ali, ele só conta essa situação com ele. E o rei, e aí os outros profetas que tinham naquele momento profetizaram a favor do rei que o rei ia vencer aquela batalha. Ah, mas chama o profeta tal. Aí o rei de Jerusalém, da tribo de Judá, falou: ah, não, chama o profeta tal. Aí o rei de Israel falou: não, mas esse profeta só fala mal contra a minha pessoa. Mas mesmo assim o chamaram e falaram para ele assim: ó, a gente já profetizou que o rei vai vencer a batalha, então faça o mesmo. Ele falou: beleza, eu vou falar o que o senhor mandar. E ele conta uma história de que ele viu o trono de Deus e Deus reunido com o seu conselho. E Deus falando: o que eu farei com este rei? Não lembro o nome do rei agora. Mas o que eu farei com este rei? E aí, ele vê um anjo chegando nele, falando assim: deixa que eu vou lá e o engane. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui, este profeta, o que ele viu? Ele viu o trono de Deus e o seu conselho. E aí, quando a gente pega aqui o 22, que é a sabedoria falando que o Senhor me criou com o princípio de seu caminho. Então, tipo assim, o Senhor me criou no princípio, antes das suas obras mais antigas. Fui formado desde a eternidade, formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismo, quando não existia fonte de águas. Quando ele está falando aqui sobre abismo e fonte de águas, ele não está falando da terra, ele não está falando das águas que a gente conhece, ele não está falando de abismos que a gente conhece, ele está falando da criação do universo. Porque quando a gente pega ali Gênesis do 1 até o 6 ou 8, é o Senhor criando todas as coisas, criando o seu reino. Aí depois ele vai criar a terra. Então, quando ele fala das águas, do abismo, da luz, ali em Gênesis, ele está falando antes da terra. Então, aqui a sabedoria está falando: eu fui criada antes de todas essas coisas. Antes de ser estabelecidos montes e de existir colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Então, quando Deus, aí a sabedoria está contando aqui que quando o céu foi criado, antes da terra, quando o reino de Deus foi criado, o universo, tudo isso que a gente imagina foi criado, a sabedoria já estava lá. Quando ele estabeleceu tudo, quando ele determinou todas as coisas, ela já estava lá. Então é muito bom a gente ver assim. E é muito louco a gente pensar assim: cara, Deus, ele criou o próprio conselho para fazer as coisas. Então ele não é um rei que só fica apontando e mandando fazer. Ele tem um conselho, ele conversa. Cara, isso me traz ainda mais a justiça, o amor e a perfeição do Senhor. Por quê? Porque ele não é um cara que não vem a palavra, que fica obrigando as pessoas a fazer as coisas. Ele não é um chefe mandatário, ele não é aquele senhor que só vai. Não, ele tem um conselho, ele é um rei justo, ele é um rei que ouve o conselho dele, ele é um rei que criou a sabedoria para estar com ele no momento da criação. Cara, isso é muito bom. Isso é muito demais. É muito bom você ver que o nosso rei soberano,
o Criador de todas as coisas, todo-poderoso, onipresente, ele opta por ter um conselho. Cara, isso traz uma humildade, isso traz uma justiça, isso traz uma prova de amor, uma prova de justiça. Aí você começa a entender por que Deus criou, vamos supor ali, Satanás sabendo que ele ia cometer um erro. Por que ele criou esse anjo mesmo sabendo que ele ia errar? Ou então, por que Deus cria a humanidade e por que ele coloca... É aquelas questões que a gente fica sempre se fazendo, né? Pô, era só não colocar árvore lá no jardim que o homem nunca teria caído. Mas aí, a gente não teria um Deus justo. E quando a gente pega aqui que ele tem um conselho, que tem a sabedoria, quando a gente pega lá em Gênesis 1:26, que ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, significa que Deus não quer estar só. E ele deseja que a gente esteja com ele. E nós precisamos ter esse mesmo desejo. Quando a gente pega todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia, na verdade, a gente percebe que é Deus querendo sempre estar no meio do seu povo. Deus sempre falando com o seu povo. Deus estando ali. Deus fala assim, eu quero fazer de vocês um reino de sacerdotes. Fala para o povo se santificar, que eu vou descer e falar com eles. E quando Deus vem e desce e fala com o povo fica com medo e foge. E aí Deus tem que construir um tabernáculo para que Moisés, para que ele esteja ali no meio do povo, sem que o povo fique apavorado, para que o povo tenha acesso a ele através de sacrifícios. Então, cara, eu vou me prendendo aqui, eu fico maravilhado com esse rei soberano sobre todas as coisas que temos, sobre o Senhor dos Senhores, aquele que faz coisas incríveis, pensando em tudo e em todos. Mas também, além de um Deus amoroso, cuidador, é um Deus que também tem o seu conselho para que haja justiça sobre todas as coisas. E o seu exército para executar essa justiça. Às vezes eu fico me perguntando assim, cara, Deus sendo poderoso como ele é, por que ele criou um exército de anjos? Aí eu fiquei pensando, aí eu me pensava assim, cara, quem que Deus está querendo combater? Agora veio essa palavra. O exército foi feito para executar as suas ordens. Para executar suas ordens. Para que ele não precise executar. Como um rei que tem um reino e precisa conquistar as coisas, precisa fazer as coisas, precisa ter. E como desde o início ele sabia de todas as coisas, ele sabia que um dia um dos seus anjos ia cair, ia levar alguns, então existiria batalha por causa disso. Cara, é muito louco quando você começa a buscar e estava ouvindo ontem, por que a gente lê uma coisa uma vez e não entende, quando lê de novo compreende? Porque você mudou, você amadureceu. E aquilo começa a te mostrar coisas diferentes. E a Bíblia é desse jeito. Às vezes você leu uma vez e não viu, quando lê de novo você fala, caraca, isso já estava aqui, eu não tinha visto. Porque A gente admira, né? São tantas coisas que talvez a gente deixe de aprender e de praticar e fazer, né? Por conta de, às vezes, igual aquele que você falou, que tem as pessoas lá, eu já li a Bíblia 10 vezes, mas só leu, né? Nunca procurou entender, nunca entendeu nada. Assim, ele se sente ali já um cara top, melhor do que os outros. Só porque, eu já li a Bíblia um monte de vezes. Só que não adiantou nada. O que ele tirou daquilo ali, prendeu ou transbordou para outro, não ensinou para ninguém. É igual aquele ditado, né? Ensina, o outro aprende 2 vezes, ou tem mais entendimento.
É que a palavra fala de ler e guardar, né, cara? Uhum. O guardar já não depende mais só de ler. Você precisa estudar e compreender. Então você muitas vezes não guarda o que leu porque você só leu. Então, para Isso guardar, é muito bom. é a compreensão. O jeito que ele está fazendo aqui é muito bom, porque a gente lê e discute. Aí a gente ouça você, ouça o Diego, ouça a Neide, e a gente entende mais ainda. Às vezes só de não, nem ler, às vezes a gente só acompanha aqui e aí discute, aí vocês falam, aí a gente, nossa, que bom, que maravilha. Aí que esperta, acorda, aprende mesmo, entende, né, na verdade. E Deus é muito bom, sabedoria aqui O tempo todo. é demais. O, eu queria pegar aqui, ó, esse 22 que o Éder falou, né? Hum, Esse capítulo, ele está falando da sabedoria, né? É o isso, chamado da sabedoria, sabedoria. E aí no 22, o Senhor me criou como o princípio do seu caminho, né? Ou também pode ser lido como o Senhor me possuía como princípio do seu domínio, tá? E aí lá no 30, achei fantástico isso aqui. E eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. No 31, eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. E aí lá no 35, aí vem falando, que acho que aí é o que fecha, né? Pois todo aquele que me encontra, ou seja, todo aquele que me encontra, encontra a sabedoria, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, ou seja, se afasta da sabedoria, né? isso, A si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Ou seja, aquele que não gosta da sabedoria, ou não quer ir atrás da sabedoria, ou ter a sabedoria, eles acabam amando a morte. é, é o que acontece hoje, né? A gente lê e discute e entende, né? Que é exatamente isso aí mesmo. Muito bom usar a sabedoria sempre, ter ela sempre como aliada na vida. Eu estava lendo aqui, até me questionei uma coisa que é bem interessante, e não sou só eu que questionei isso, mas eu não consigo, não vou afirmar isso, né? Estou até procurando aqui ver se acho alguma coisa, mas já parou para pensar que a gente está falando de Salomão. E Salomão, a gente está falando de Antigo Testamento. Uhum. E aí que a sabedoria, ela parece ser a representação de Jesus? Consegue trazer isso? Aqui, ó, tô lendo, procurando um negócio que tá aqui, ó, Jesus em Provérbios 8. E aí ele fala aqui, ó, então, o que significa Jesus ser a sabedoria de Deus no Provérbios 8? Há três coisas neste texto que nos ajudam a entender Jesus como a sabedoria de Deus. Caraca, velho. É bem grandinho o texto aqui, mas é bem interessante. E quando eu tava lendo isso, eu tava pensando, cara, quando você pega ali ele contando quem é a sabedoria, do 22 ali até o 30, você fica assim, cara, por que parece que tá narrando a existência de Jesus? Pode falar?
Neide? Acho que abriu sem querer. Então, eu estava lendo aqui, eu folhei, acho que abriu sem querer. Não. Mas eu estava aqui meditando em alguns versículos, né? Do 10. Mais ou menos aí, tipo assim, no 8 ele vai falar: são justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem pervertida, né? A palavra que ele fala são justas, não há nada de errado. Tá. Aí no 9 ele vai dizer: todas elas são retas para aqueles que as entendem bem. Deixa bem claro. Para aqueles que entendem bem. E justa para os que acham o conhecimento, né? Então, as palavras que saem da boca dele são retas, verdadeiras, né? Não contém nada de perversão, mas elas só são retas para aqueles que entendem bem e justa para os que acham o conhecimento. Então, eu só consigo entender a palavra que sai da boca dele quando eu acho o conhecimento. Aí ele vai falar no 10 assim, ó: aceitai a minha correção, e não a prata. E o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Então, ele compara que a correção dele, né, que a exortação dele, a pessoa que aceita é melhor do que aceitar a prata, ou seja, é melhor do que aceitar a riqueza, vamos dizer assim. E quando ele fala aqui, ó, mais do que o ouro fino escolhido, o conhecimento é mais valioso do que o ouro fino escolhido. Aí daqui para frente que chamou mais minha atenção, porque ele fala assim, ó: porque melhor é a sabedoria do que os rubis. E tudo que mais se deseja não se pode comprar com ela. E tudo o que mais se desejar não se pode comparar, com ela. E ele deixa bem claro aqui que essa sabedoria é mais valiosa que qualquer coisa. E olha as comparações: rubi, prata, ouro, que são tudo valioso, não é verdade? Aos olhos humanos. Mas ele deixa bem claro que a sabedoria ela é mais valiosa que tudo isso. Agora, quando chega no 12, que é o que mais chamou minha atenção, ele fala assim, ó: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. Aqui eu vejo que ele deixa as qualidades, um conjunto de qualidades que a sabedoria tem. Prudência, espírito de conselheiro, adquirir conhecimento, né? E quando o ser humano ele tem essas virtudes, significa que ele tem a sabedoria, que dá para ele o discernimento, que não faz ele agir muitas vezes precipitado, ele tem prudência nas decisões, ele tem aquele conjunto de coisas que faz ele ter virtudes, vamos dizer assim, porque adquiriu quem? A sabedoria. E aí, quando vai descrevendo, ele chega a dar esse exemplo, que é o que o senhor falou aí, da parte lá que chega do 24 em diante. Porque no 13 ele vai falar: o temor do Senhor é odiar o mal, e a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Então, ele já fala ao inverso de quem não tem sabedoria. O que ele pratica? O que ele faz? Né? É soberbo, é arrogante, pratica o mal, porque não tem essa sabedoria. Aí ele vai falar, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Olha só, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Então, eu vejo assim, todo o tempo, fala que a sabedoria é como alguém gritando, alguém falando que a gente viu nos outros versículos. Mas se a gente fazer essa analogia, assim, a sabedoria é o próprio Deus dentro da gente. Porque ele vai falar assim, ó, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Lá atrás ele já falou isso. Porque existe a sabedoria o quê? Mentirosa. Aqui deixa bem claro que é a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinaram os reis e os príncipes, decretaram justiça, ou seja, só através dessa sabedoria que eles reinaram. Por mim governam príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Então, sem sabedoria não tem como o príncipe e o nobre governar. Eu amo os que me amam, aqui começa, e os que cedo me buscam me acharão. Então, ele dá
o segredo para a gente adquirir o quê? Essa sabedoria. Amá-lo e buscá-lo. E quando ele se refere assim, ó, me buscam, cedo me busca. Por que cedo? Antes de eu começar a fazer tudo, eu tenho que buscar essa sabedoria, porque cedo eu estou direcionando o meu dia, vamos dizer assim, né? E me acharão. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Quem adquire sabedoria, ou seja, quem, vamos dizer assim, se casa com o próprio Deus, adquire o quê? Riqueza e honra. E bens duráveis. Para mim, na minha concepção, quando ele fala bens duráveis, o que seria bens duráveis? Hoje, o meu maior bem, o meu maior tesouro é a minha salvação. Esse é o meu bem durável. Porque esse, a traça não corrói, a não ser que eu, tipo assim, faça por onde perdê-la. Mas como é durável, eu vou cuidar, eu vou zelar. Então, no meu modo de ver aqui, seria isso. Aí ele fala os bens duráveis. E a justiça. Então, por eu ter sabedoria, eu caminho na justiça, eu pratico a justiça, eu vivo a justiça. E aí ele vai falar, melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. O que eu ganho com ele, o que eu ganho com a sabedoria, é melhor do que tudo isso. E até às vezes a pessoa fala assim, eu prefiro ser feliz do que ter razão, né? Eu prefiro ter a sabedoria de me calar agora e deixar você agir da forma que você quer, precipitadamente, loucamente, porque aqui eu já entendi. E quem tem sabedoria tem espírito de prudência, de conhecimento, de conselho, de sabedoria, né? E quando ele fala assim, ó, aqui ele vai falar, faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo. Faço andar pelo caminho da justiça. Então, se eu estou no caminho da injustiça, eu não estou praticando a sabedoria. Para que faça-lhe herdar bens permanentes. Lá ele fala que vai herdar o quê? Bens duráveis. Agora os bens são o quê? Permanentes. Então, o que eu adquiro com a sabedoria permanece. Eu não perco. Porque eu adquiri através da sabedoria, e não da usura, e não da desonestidade. Entendeu? Os que me amam, eu acham os seus tesouros. Os que me amam, ele vai falar do bem. Os que me amam, e eu acham os seus tesouros. Então, o que ama ele, acha os tesouros dele. Se é tesouro, é algo que está escondido. Mas quando eu vivo praticando a sabedoria, eu acho esse tesouro. O que seria o tesouro de Deus escondido para nós no dia de hoje? Vamos dizer assim. E aí ele vai relatar a parte que você estava falando. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. E aqui eu vejo o seguinte, Deus estabeleceu ali a sabedoria como a mais preciosa virtude para o ser humano ter, né, de uma forma que, através dessa sabedoria, a existência de Deus estivesse com ele. Vamos dizer assim, eu adquiri a sabedoria, que é algo que Deus criou, para provar a existência dele quando está comigo. E aí ele relata por que é precioso ter sabedoria. Porque olha só, da onde eu vim, onde que eu estava quando tudo começou. Então, aqui eu acho muito interessante que ele vai falar, desde a eternidade, fui ungida, separada. A unção, separação, não é isso? Desde o princípio, antes do começo da terra. Ou seja, o Senhor usou a sabedoria. Deus usou a sabedoria para criar todas as coisas. Então, a importância da gente ter sabedoria no dia de hoje. Mas não a sabedoria mentirosa, a verdadeira, que é concedida através do Espírito Santo, da busca, da entrega, né? E eu já falei demais. Boa tarde. Bom dia. Quando ele dá essa receita no 17, eu amo os que me amam, e os que cedo me buscam me acharão. Ou seja, cedo de repente, você está sozinho. Então, ele dá uma receita aqui da gente buscar a presença de Deus. Cedo quando? Nas madrugadas. Eu amo os que me amam. Então, ali eu demonstro amor, eu demonstro minha entrega. E quando é cedo, você ainda não está atribulado, você ainda não está... Você acabou, vamos dizer assim, levantou na madrugada para fazer isso, para buscar isso. Cedo me buscam. Então, antes de tudo, eu tenho que ter essa receita. Eu preciso buscar a Deus, eu preciso ter intimidade com Ele. Eu preciso demonstrar o amor que eu tenho por Ele. Eu posso trazer também, dentro dessa palavra, dentro dessa analogia de cedo me buscam, aqueles que cedo na vida buscam, né?
Porque tem mais tempo para isso, para ter intimidade, comunhão, para andar junto, né? Porque vamos dar um exemplo ali que eu gosto muito do ladrão da cruz. Ele buscou o Senhor muito tarde, mas mesmo assim foi salvo. Foi salvo. Mas ele não terá as coisas que do reino, vamos dizer assim, né? Terá os Então, galardões. às vezes, tipo assim, igual você falou, cedo me busca, né? É ter mais tempo, vamos dizer assim, para estar na presença. Estar na presença. Exatamente. Ter mais intimidade. E às vezes também vai ter pouca experiência, no sentido assim, porque um exemplo, quanto mais eu sofro com algo, um exemplo, né? Quanto mais algo me machucou, quanto mais algo me feriu, e eu descobri algo que me curou daquilo ali, que me fez mais eu vou ter sede de buscar aquilo ali. Sim. Porque aquilo ali foi a cura para a deficiência que eu tinha, foi a cura para o que eu carregava também, né? Porque tem muita gente que às vezes a gente vê assim, as pessoas, nossa, mas fulano foi criado na igreja, o pai e a mãe era da igreja, por que agora se afastou? Às vezes, né? A gente fala assim, por quê? As experiências que ele tiveram não fizeram amadurecer no sentido de reconhecer a Deus como Senhor e Salvador. Todo o tempo só replicou o que o pai e a mãe falavam e ensinavam. Na verdade, não teve experiência própria, né? Exatamente. É o amadurecer espiritualmente. Você sabe que isso muitas vezes é a frustração daqueles que nascem dentro da igreja? Com certeza. Porque parecem que não têm essa experiência própria, mas eles não entendem que eles são libertos e livres das coisas que o mundo oferece e que essa experiência própria não precisa vir de uma desgraça, e sim da sua busca íntima. É. Simples assim. Você não precisa ficar esperando, por exemplo, quem vem de fora, sofreu, aconteceu alguma coisa, e é isso, o aproximou de Deus. Cara, você nasceu num berço, vamos trazer assim, um berço de ouro, só que a intimidade com o seu pai depende de você. Então, Mas no pródigo, tinha tudo na casa do pai, mas precisou sair para reconhecer que na casa do pai ele era feliz. Na casa do pai ele tinha como é que fala? Vida, né? Então mas ele necessitava. Mas essa analogia dos dois filhos, eu gosto de pensar também no filho que já está, que nunca saiu de casa. Mas mesmo nunca saindo de casa, nunca usufruiu aquilo que o pai lhe permitia. Porque não tinha com o pai. Entendeu? O Então, outro passou a valorizar a intimidade por conta do que sentiu na pele. E o outro reconheceu que tinha a oportunidade de ter intimidade quando sentiu a inveja do outro. Então, os dois estavam na mesma ambiência, mas sim, nenhum dos dois valorizava aquilo que tinha. é o perdido na casa do pai. Então, quando eu trago assim para esse cristão que a gente está falando, aquele que nasceu na igreja, ele está perdido dentro da casa do pai. Por quê? Porque ele conhece o pai, ele tem direito às coisas, ele está salvo, ele está ali, mas ele não tem intimidade nenhuma. Porque às vezes ele tem esse conhecimento com o pai, e o pai físico, que eu falo, é que mais priva ele das decepções e das frustrações. Então ele tem o pai físico a todo momento, e isso tira dele a dependência do pai espiritual. Porque tudo que eu fizer, o meu pai está aqui para me apoiar, para me encobrir. E isso tira dele a necessidade da busca do pai espiritual. Muitas das vezes. Eu gosto de pensar também sobre essa ideia de que dos que cedo me procuram, né? Vocês citaram alguns exemplos. Eu gosto de pensar também que, por exemplo, eu não sei como é que foi para cada um, mas para mim, por exemplo, eu comecei a frequentar a igreja, e eu fui, na verdade, para acompanhar minha esposa, né? Ela já estava indo há um bom tempo e eu não ia. E aí eu comecei a frequentar, senti que deveria frequentar, mas eu era aquela situação pé atrás, né? E aquilo levou meses, e aquilo foi, o Espírito Santo já estava trabalhando em mim, e toda vez que o pastor fazia apelo, eu sempre tinha uma desculpa, né, na minha cabeça, sabe? Uma desculpa, não, mas se eu aceitar Cristo, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer, sempre, né?
Então, eu gosto de pensar o seguinte, eu levei muito tempo, desde que o Espírito Santo começou a trabalhar em mim, para tomar uma decisão, né, e querer realmente buscar o Senhor, sabe? Então, eu acho que também isso cabe num contexto assim, principalmente aqueles que estão ali, aquele que ainda não se decidiu, fica achando que vai ter tempo, vamos dizer assim, ah, não, depois eu busco o Senhor, depois eu, né? Então, eu gosto de pensar nessa forma também, né? Acho que é bem interessante, acho que cabe, vamos dizer assim. Aqui tem até uma explicação que fala assim, ó, a madrugada é para a maioria das pessoas o único tempo disponível para descansar. É nessa hora que o sono pode ser mais agradável e profundo. Renova e recupera as forças do ser humano. Por isso, sacrificá-lo é um preço alto, que somente os que amam e querem obter mais de Deus estão dispostos a pagar. Mas a recompensa dessa entrega intensa e sincera também é grande, é maior do que podemos imaginar. Aí ele fala, a retribuição total do amor divino. Caraca, muito bom. E, Diego, eu vejo muitas vezes assim, desde pequeno frequento igreja. Frequento igreja, olha só. Essa é a palavra. Então, desde pequeno, meu avô sempre me carregou, sempre me levava para catequese. Desde pequeno, eu posso falar assim, que dentro da igreja católica eu só não casei, mas eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, fiz tudo ali. E aos 16 anos, quando eu fiz a crisma, eu ganhei a liberdade, vamos dizer assim, e eu não fui mais. Eu fiquei um bom tempo sem ir. Aí foi quando eu conheci a Márcia e comecei a ir na Batista. E por lá também fiquei por 13 anos. Eu conhecia eu vou fazer igual o Jó, né? Eu conhecia ao Senhor de ouvir falar, mas não vivia aquilo. E aí, depois de 13 anos trabalhando lá, saí do trabalho, né? E ia muito pouco. Pô, fiquei 13 anos indo todos os dias, praticamente, né? Então, eu queria realmente um afastamento da instituição. Mas continuava indo. Com a pandemia, eu comecei a conhecer coisas diferentes. Comecei a ouvir pessoas diferentes, comecei a ter um andar diferente. Cara, aí sim eu comecei a conhecer a Deus, como o Jó disse, de ouvi-lo e de vê-lo. E aí sim eu comecei a querer buscá-lo, ter sede de estar com ele. Então, o que que acontece? O que que eu vejo? Assim, muitos teólogos vão odiar isso que eu falo, mas existe níveis. Primeiro somos salvos. Aí existe um momento em que a graça nos alcança, que aí existe aquela sede de buscar ao Senhor. E existe um momento em que você começa a reinar com o Senhor. O que é esse momento? Quando você começa a buscá-lo verdadeiramente, ter intimidade, oração, jejum, obediência, fazer as coisas, as bem-aventuranças que te levam para o reino. Começa a viver os frutos, começa a buscá-lo intimamente, começa a buscá-lo mais, quando o seu coração, a essência dele está Deus. Entende? Então, tipo assim, cara, a gente muitas vezes vive dentro de uma igreja, dentro de uma instituição, mas não vive Deus. E o que é? Quando a gente trouxe aqui a história dos dois filhos, eu não gosto da ideia do filho pródigo, porque é um título que foi colocado e para mim não orna, mas porque a história são dos dois filhos. Então, o que acontece? Muitas vezes somos como esse filho que está dentro da casa. A gente está indo na igreja todo domingo, a gente vai em célula, a gente faz encontro de casais, a gente faz tudo, mas não conhece o pai. A gente está dentro da casa do pai, convive com pessoas que conhecem o pai, vemos o pai, mas não temos nenhuma intimidade com o pai. Então, é necessário... O que eu vejo na história dos dois filhos? No final, houve um amadurecimento dos dois filhos. Por conta da experiência. Por conta da experiência. Um precisou sair e sofreu o que sofreu,
E o outro não saiu, o outro se manteve em casa. Mas ele precisou ouvir do pai. Manteve, mas na intimidade rasa que era que ele tinha, né? Em E todo quando, esse... e quando que ele teve essa intimidade? Quando ele confrontou o pai. E aí que a gente entende tudo isso que o senhor acabou de falar, como o senhor diz, né? Eu estou na igreja, a gente participa de grupo, tudo isso, mas por quê? As pessoas priorizam muito o fazer do que o ser. Porque quando se ocupa muito pelo fazer, esquece muitas das vezes o ser de Deus, o ser aquele que tem intimidade com Deus, mas é porque eu faço, eu estou, entendeu? E hoje eu vejo muito isso dentro das igrejas, as pessoas muitas das vezes frustradas, porque elas estão atarefadas com a obra ministerial humana ali, vamos dizer, e o cansaço físico se excede porque faz demais e acaba com esse cansaço físico não valorizando o principal, que é o espiritual. E hoje, eu paro muito para analisar assim, você já pensou você passar 20, 30 anos, porque eu sirvo na igreja tal, mas 20, 30 anos reproduzindo todos os dias o mesmo padrão, a mesma repetição, a mesma coisa? Aí o verdadeiro religioso, né? Eu acostumei tanto que eu faço sempre a mesma coisa, eu estou ali todos os dias fazendo a mesma coisa, e não ter experiências novas com Deus. E ainda acha que está agradando a Deus. Exatamente. E aí você vê porque tantos cristãos que você fala assim, às vezes você conversa que, mas eu só estou na prova, só estou no vale. Gente, mas peraí. Como assim que Deus vai fazer um ser humano com a imensidão dessa palavra dele, com a imensidão dessa sabedoria, desse conhecimento, para o ser humano viver 24 horas só oprimido e ainda achar que é da vontade de Deus? Então, a palavra de Deus na vida dele não surte efeito. Ele não tem conhecimento verdadeiro da palavra. Porque uma coisa é você viver um momento para que você aperfeiçoe a sua fé. Outra coisa é você viver o tempo inteiro achando que só está no monte do sacrifício porque o caminho de descer foi apagado. Então, a gente tem que rever muito isso. E quando você começa a ter essa intimidade, é libertador. Porque o próprio Deus te orienta, o próprio Deus te exorta, o próprio Deus te direciona, o próprio Deus te capacita. E o fazer hoje nas instituições tem impedido as pessoas de o ser de Deus, verdadeiramente, porque está muito atarefado com o fazer. E eu gosto muito de juntar essas duas partes que falam assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é? Mas como que você vai conhecer a verdade se te falta conhecimento? Uhum. Então, quando você junta os dois ali, quando Oséias fala, meu povo padece por falta de conhecimento, é isso. Você não tem liberdade porque você não tem conhecimento. E aí você se torna o quê? Você se torna um escravo dentro da casa do seu pai. A palavra escravo veio na minha mente agora, na hora que você falou, veio escravo. A pessoa se torna escravo da religião, se torna escravo da doutrina, escravo de tudo, menos livre no Senhor. E aí você é herdeiro, dono, pode usufruir de tudo que o seu pai tem e você é o quê? Um escravo. Por quê? Porque você não é livre, você não tem esse conhecimento. Então precisamos buscar o Senhor. Parar para analisar, para você fazer algo, você tem que pedir a direção de um ser humano. Gente, não entra na minha cabeça isso, não tem como. O Senhor te fez livre. Mas é porque, tudo bem, o pastor é a minha autoridade espiritual, que muitas pessoas falam isso, né? Não estou dizendo que é errado, cada um no seu conceito de vida, no seu estilo de viver. Mas eu hoje não consigo entrar isso na minha cabeça. Porque quem está acima do pastor? Quem que direciona o pastor? Não é o mesmo Espírito que está me direcionando? Então, assim, eu tenho que ser coerente. As pessoas deixam de viver a vida, as pessoas deixam de desfrutar realmente, de viver um desfrute, de ter uma alegria, de ter, por conta dessas limitações. Mas sabe o que acontece às vezes, Ney? Se chama preguiça. O pastor leu a Bíblia, o pastor conhece, o pastor tem mais conhecimento, é mais fácil eu perguntar para ele do que eu buscar.
E aí não importa se o que ele vai falar vai me afrontar ou vai me levar para o caminho errado. Afinal de contas, ele estudou. Ele fez teologia, fez seminário, ele é pastor, então tecnicamente ele tem que ler a Bíblia todo dia, ele tem esse conhecimento. Então é muito mais prático eu pegar o leitinho que ele vai me oferecer do que eu ter que caçar a minha comida. E além da preguiça, também algumas pessoas têm medo, né, Éder? Porque ele escuta alguma coisa, aí ele ouviu de outra pessoa outra coisa, já que ele não leu, vamos dizer assim, né? Aí ele fica em dúvida e ele fica com medo de perguntar. Ou de ir atrás. Ou ir atrás ele já não foi porque ele está com preguiça. Mas às vezes ele fica com medo de questionar. Falava, mas pastor, isso aqui não é isso aqui, não? Ou eu estou equivocado? Né? E as pessoas Mas como têm você vai medo. questionar a autoridade? Não pode. Né, Beth? Não pode. Ele é um ungido, não pode, não toque no ungido. Não, questionar você pode, você não pode falar mal. Se falar mal, você está emprestando sua língua para Satanás. Questionar você pode, questione, faça pergunta. Eu era chamada, você tem ranço, porque eu perguntava, mas por que é isso? Não pode ser assim, não. Tudo eu perguntava, Deus me fez ser pensante. Pode falar, né, Fabiana também. A Neide abordou um ponto muito 10 hoje, que esse fazer e ser foi muito, tipo assim, a Neide foi muito correta hoje. É exatamente isso mesmo que está acontecendo. Entre ser e fazer. As pessoas estão muito no fazer, né? Só faz. E aí acha que já está sendo salvo, né? Eu lembro uma vez que Ou tá fazendo certo, sei lá, é o modo. Essa palavra fazer aí hoje, você foi na mosca, viu, Neide? eu lembro uma vez que a gente tá o entendimento, onde a gente levanta cedo para estar aqui, aprendendo um com o outro. Muito bom. Aí cabe aquela frase, faça o que eu falo, mas não o que eu faço, né? Eu lembro uma situação que eu vivi uma vez, porque o sábado para mim sempre foi um dia de mais trabalho, né, no meu trabalho. E geralmente eram os sábados que as pessoas se reuniam para limpar a igreja. E aí começaram a questionar toda vez que se reunia, porque tem gente que nunca vem no sábado. Tem gente que nunca vem no sábado. Só que assim, eu nunca ia no sábado, mas toda sexta-feira à noite, quando eu ia no culto, eu levava o material para as pessoas que fossem executar o serviço. Então, eu não estava presente, mas de alguma forma eu estava contribuindo para que o serviço fosse executado. E aí teve uma... Foi muito engraçada essa situação, porque todas as vezes, mas aquela questão da indireta, porque as solteiras iam, as pessoas que não trabalhavam iam e tal. E a gente tem mais, você casado, você trabalha, você tem mais a tarefa, então deixa que os solteiros fazem mais, deixa que os desempregados fazem mais. Exemplo. E aí um dia teve esse questionamento, e sempre eu percebia que a pessoa estava dando tipo assim, uma indiretinha diretamente para mim, porque eu não participava da faxina, da limpeza do grosso. Aí teve um questionamento numa reunião, e a pessoa, porque eu vi ontem, tem 3 sábados que eu venho sozinha, só eu que limpo, só eu que faço, e começou, tipo assim, mostrar tudo que ela estava fazendo, né? E aquilo me chateou tanto que eu peguei e falei, fulano, deixa eu te perguntar uma coisa. Alguém lhe obrigou você a vir? Não. Alguém lhe intimou para você vir? Não. E você veio por quê? Ah, porque eu amo a obra de Deus. Então, se você ama, cale-se. Se você ama, você se cale. Você fez, você deu sua oferta. Agora, não compare a sua oferta porque é diferente da dos outros. Tem pessoas como eu que não posso estar aqui no sábado. E no dia que eu puder, eu venho. E se eu não quiser vir no dia que eu, mesmo tendo como vir, eu não virei. Toma. Aí ela ficou olhando para minha cara assim, ai, mas é porque tem gente que nunca vem. Eu digo, eu sou uma dessa gente que nunca venho. Mas você conseguiu achar material para limpar? Sim, observa se toda sexta eu não estou dando o material para que você possa vir, já que o seu tempo é livre e executar esse serviço.
Pode me chamar do que for, mas se você deu a sua oferta, não se vanglorie nisso e nem usa a sua oferta como forma de dizer para os outros que você está fazendo, não. Você fez para o Senhor, você não fez para mim, não. Aí até o PR na época olhou para minha cara assim, deu risada, né? Tipo assim, porque em tudo quanto é lugar tem que ter a chefe, que quer mandar até no PR. E ela era uma dessas. Nunca mais o fato de eu não ir no sábado incomodou. Nunca Ela mais. literalmente vai cuidar da sua vida. Exatamente. E as pessoas, às vezes, elas saem remoendo, falando para outros, mas não tem coragem de falar ali no momento que tem que ser falado. E aí ela acha assim que, mas não, aí conversa com, aí que entra o espírito de quê? Que a gente viu até aqui mesmo, né? O De copeira. Exatamente. De contenda. Contenda. Porque ela não tem coragem de falar, aí se cala, ouve tudo, mas aí dissemina para um, dissemina para outro, dissemina para outro. Mas não foi verdadeiro nem com ela mesma. Pronto. Você tinha que falar para ela que você ia dar um gatinho de presente para ela. Que o gatinho tem 7 vidas, né? Cuida lá das vidas e do até gato. hoje eu não sou obrigada. Por que você vai? Porque eu não sou obrigada. Isso eu sempre fui, sempre, independente, sempre fui assim. Minha mãe falava, você não me pede, você me comunica. Eu digo, porque eu tenho que fazer. Pronto. Goste quem gostar. É isso aí, gente. 6h30 já. Vamos finalizar. E aí a gente volta amanhã, se assim Deus permitir. Fabiana, você pode orar para a gente finalizar? Amém. Amém. Amado Deus, eterno Pai, Senhor Todo-Poderoso, louvado, exaltado seja o teu nome, Senhor. A cada dia, Senhor, nós agradecemos a oportunidade que temos tido, Senhor, de servir ao Senhor e aprender mais de Ti. Obrigada, Senhor, pelas vidas aqui neste grupo, obrigada pelas famílias que elas representam, Senhor. E em nome de Jesus, eu quero pedir um favor especial daqueles que o Senhor sabe das dificuldades que tem passado, Deus. O Senhor conhece o coração de cada um. Que em nome de Jesus, que a sua glória seja resplandecida na vida de cada um e que eles possam testemunhar, Senhor, do teu poder, do teu amor, do suprimento, Senhor, das necessidades, Pai. Venha estar com cada um, Senhor. Tu nos conhece em cada parte do nosso ser, do nosso entendimento, e que o teu Espírito possa estar, Senhor, conosco a cada novo dia, que possamos ter os ouvidos abertos para aquilo que o Espírito quer nos falar e nos conduzir, Senhor. Que venhamos sim a buscar a sabedoria que vem do alto, Deus, para que possamos viver bem e possamos viver melhor, Pai. Em nome de Jesus, dá-nos um dia abençoado, Senhor. E agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E assim a gente finaliza a nossa leitura hoje. A gente tem aprendido muito sobre a sabedoria do Senhor e como é bom estar em comunhão com os irmãos e despertar cedo para fazer isso. Se você gostou, compartilhe, comente, esteja conosco ao vivo e que você tenha uma vida excepcional e que você tenha sede em buscar e ter intimidade com Deus todos os dias.